E aí galera, beleza? Bom, pra quem já me acompanha há um tempo, sabe que há um tempo atrás eu falei sobre a primeira temporada da série Avatar, A Lenda de Aang, que eu vou deixar aqui. E hoje eu vou voltar a esta saga com a segunda temporada, sim. Hoje eu vou falar sobre a segunda temporada de Avatar, A Lenda de Aang, mais conhecido também como o livro 2, Terra. E essa é a temporada onde a história fica ainda mais sombria, porque o Aang precisa aprender a dobra de terra e novos aliados aparecem, inimigos também. E também temos a chegada de uma das personagens mais icônicas e, sinceramente, uma das mais amáveis, a Toph Beifong. Então fica comigo até o final, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo meu sobre livros, filmes, séries, jogos e tudo mais. Então, simbora falar sobre episódio por episódio dessa incrível série. Mas antes de falarmos da segunda temporada, eu vou fazer um recap rápido aqui para quem não viu o meu outro vídeo. Na primeira temporada, Aang descobre que é o Avatar depois de ficar 100 anos preso em um iceberg. E ele viaja para o mundo ao lado de Katara e Sokka, as duas pessoas que encontraram ele no gelo, e tentando aprender os 4 elementos e enfrentar a Nação do Fogo. E essa temporada termina com a história no Polo Norte, mas também deixa claro que a guerra está longe de acabar. Agora sim, vamos falar de episódio por episódio, detalhe por detalhe, para você não ficar sem entender nada ou nenhum buraco faltando. Episódio 1, o Estado Avatar. Nesse episódio, Aang descobre mais sobre o poder do Estado Avatar, mas percebe que não consegue controlá-lo. E eu vou dar uma explicada sobre o que é o Estado Avatar. Segundo o Roku, o Avatar que veio antes de Aang, o Estado Avatar é meio que um mecanismo de defesa para os Avatares, só devem ser usados moderadamente. E se o Avatar for morto com o Estado Avatar ativado, o ciclo quebra e o Avatar para de reencarnar. Porque, para quem não sabe, quando um Avatar morre, o outro reencarna. Porque temos 4 nações: a água, terra, fogo e ar. E, por exemplo, temos um Avatar da água e ele morre, vai reencarnar um da terra, o da terra do fogo e assim sucessivamente. Entenderam? Mas quando ele está no estado Avatar ativado e ele morre, ele não reencarna mais e o Avatar fica extinto do planeta. Entenderam? Mas voltando ao episódio, Katara e Sokka até incentivam o Aang, mas ele tem que ter um pouco de medo, porque, pra quem já viu a série, o Aang é até um tanto quanto inseguro com seus poderes, medo de machucar as outras pessoas. Eu entendo isso, achei bem legal. E o episódio mostra como é que esse poder pode ser devastador, mas também perigoso, porque, né, se cair em mãos erradas, né, se o Avatar tiver segundas intenções, ó, o mundo tá ferrado, tá? Porque, te falar, esse estado Avatar é poderoso. E quem já viu a série já sabe, quando o Aang fica com os olhos brancos, irmão, tu corre ou tu reza. É só isso. Agora vamos para o episódio 2, Caverna dos Amantes. E o grupo, ele encontra uma rede de túneis secretos guiados por uma lenda sobre dois amantes. Porque a Caverna dos Amantes é o seguinte: tinham duas pessoas, né, dois amantes, dobradores de terra, só que eles eram de meio que, sei lá, como pode dizer isso? Clãs. Não vou dizer, eu não sei, sei lá. Falar bairros, né? Bairro 1 e bairro 2. O bairro 1 e o bairro 2, eles em um conflito muito grande. E o homem era do bairro 1 e a amante era do bairro 2. Mas depois que eles aprenderam a dominar as terras, a dobra de terra, né? Eles criaram túneis para que pudessem se reencontrar e sem causar meio que uma guerra. Mas os anos foram se passando e o bairro 1 e o bairro 2 entraram em guerra, que deu a morte no namorado da amante. Isso deixou ela muito furiosa, mas uniu os dois reinos, que deu o reino de Omashu. Que uma curiosidade, que Omashu é o nome dos dois amantes, Oma e Shu. Então, em homenagem ao seu namorado, ela criou o reino de Omashu e declarou paz para os dois bairros. Bom, essa é a história mais resumida que eu consegui trazer pra vocês. Agora, vamos voltar ao episódio. Né, voltando ao episódio, Katara e Aang ficam presos juntos e acabam se aproximando. E no meio da cena, eles tentam descobrir como é que faz pra, né, escapar naquele túnel. E surge uma cena de quase beijo. A gente não sabe se foi beijo ou real. Mas eu acho que seria bem ruim, né? Ficar tipo assim. Eu acho que não seria legal, não. Então acho que foi beijo sim. Mas depois disso, cena de quase beijo, eles conseguem acender meio umas luzinhas no teto do túnel. E eles conseguem escapar. E depois disso, eles vão para o reino de Omashu. Mas contado no episódio número 3. Porque o Aang volta para Omashu, junto com Katara e Sokka, óbvio, e vê o Bumi, né? Pra ver o Bumi, ver como é que ele tá tal. Que pra quem não sabe, o Bumi é o rei de Omashu, né?
Mas eu vou deixar aqui embaixo na descrição, porque eu não vou ter que ficar voltando não, tá? Vou deixar aqui na descrição, daí vocês veem. Mas descobre que a cidade de Omashu foi dominada pela Nação do Fogo. Essa Nação do Fogo dominou a Omashu. E o Boom ele se entrega, mas dá uma dica muito importante. A dica é a seguinte: Aang deve encontrar um mestre de dobra de terra que saiba escutar a terra. E você deve estar pensando, nossa, como assim escutar a terra? A gente vai ver isso nas próximas coisas. Agora, episódio 4, o pântano. O grupo cai em um pântano meio que misterioso. É meio pântano escondido mesmo. Onde vive uma tribo de dobradores de água. Eita, dobradores de água. Que eles não dobram a água em si, mas sim a água dos cipós. Uma dobra, cara, que eu acho muito criativo. Eu acho bem interessante mesmo, tipo, controlar a água dos cipós, acho legal. E no meio desse pântano, cada um dos três tem uma visão misteriosa. A Katara tem a visão de sua mãe, né, a alucinação. O Sokka tem a alucinação da Suki. Da Suki não. Daquela princesa lá da tribo da Água do Norte. Né, da Yume. Pra quem não sabe, foi uma namorada de Sokka. Cara, eu vou deixar aqui embaixo. Vocês não vão ter que ficar... E o Aang tem uma visão de uma garota misteriosa que ele nunca tinha visto. Que é a Toph. E aí a gente vai entender quem é a Toph. E o Zuko, voltando ao negócio do Zuko, né? Agora exilado, viaja com Iron. Um dos melhores, né, o vulgo melhor personagem da série inteira. Né, que viaja com Iron mostrando a sua decadência. Rapaziada, vamos concordar uma coisa aqui. O Iron é o melhor personagem de Avatar. Vamos falar que ele é o melhor. Não tem como, é o melhor, é o mais carismático. É o melhor dirigido. Cara, é muito bom. Eu gosto muito desse personagem, cara. Aqui, ó. Amo o Iron. Quem gosta do Iron, diz aqui, ó. Hashtag amo o Iron. Agora, no episódio 5, Zuko sozinho. Zuko, sem recursos, começa a roubar para sobreviver. E o conflito interno de Zuko fica claro. Ele se recusa a desistir de sua honra. Porque não sabe, né? Na primeira temporada, Zuko tem toda aquela mania lá. Ah, tem que caçar o Avatar pra pegar minha honra de volta. Uma coisa assim. Episódio 6, a bandida cega. Melhor episódio. Aang finalmente encontra a Toph Beivuk, que é uma garota cega, que é uma mestre da dobra de terra. Desse deve estar perguntando, Guilherme, como é que ela consegue ser a maior dobradora de todos os tempos, sendo que ela não consegue nem ver a terra? Eu vou explicar. A Toph, ela explica pra gente que acontece, rapaziada. Não é porque ela é cega que ela não consegue ver as coisas. Ela meio que consegue ver tanto com o ouvido, tanto com o toque dos pés no chão. Ela consegue ouvir as vibrações de terra. Daí ela consegue ver, tipo, qualquer coisa. Tipo esse barulho aqui, ó. Provavelmente vocês não escutaram, mas é tipo esse barulho que ela consegue ouvir. Qualquer vibração que o solo faz, ela consegue ouvir perfeitamente. Então essa é meio que o superpoder dela, né? Super audição, vamos dizer assim. E ela consegue derrotar lutadores adultos em torneios, usando sua incrível sensibilidade ao solo, né? Que eu tinha te falado antes. E apesar de ser super protegida pelos pais, né? Ela não consegue nem sair de casa direito. Ela foge pra se juntar ao time Avatar. Algo que é bem legal, tipo uma redenção maneira, né? Ela nega a ter esse destino, essa garota boazinha, super protetora. A gente vê muito mais isso nesse livro aqui. Aqui, gente, Avatar a Fenda. A gente vê muito mais da Toph nesse livro aqui, até porque, como ela tá aqui no centro, ela é a principal personagem que é desenvolvida na série, gente. Olha isso, coisa linda, né? E eu já falei desse livro aqui no canal. Vou deixar aqui nos cards pra vocês verem esse meu incrível vídeo. Esse livro é muito bom, tá? Melhor comprar. Episódio 7, Zuko sozinho. Esse episódio ele é bem mais focado no Zuko, assim como outro livro também é focado no Zuko. Esse livro aqui também desenvolve muito o Zuko e a sua irmã Azula. Olha aí. É que coisa linda também, né? Avatar, a procura ou a busca também, né? Falei nesse canal também. Vou deixar aqui pra você ver esse incrível livro que também eu acho melhor você comprar, hein? E nesse episódio mostra flashbacks da infância do Zuko, né? Com sua mãe desaparecendo, sua irmã Azula, que sempre foi cruel e manipuladora, e ele sempre buscou a aprovação do seu pai, tanto é que nunca ele conseguiu isso. E ele ajuda uma família camponesa, mas no fim é rejeitado quando descobrem que ele é da Nação do Fogo. Tipo assim, tem um monte de bandido lá, só que o Zuko ele ajuda essas pessoas, mesmo sendo um dobrador de fogo. Só que ao descobrir que ele é um dobrador de fogo, exilam ele. Algo bem injusto, na minha opinião. Episódio 8, O Perseguido. Azula finalmente entra em cena como a vilã principal, vulgo uma das melhores vilãs de Avatar. E ela é acompanhada por duas pessoas, Mei e Ty Lee. E o time do Aang, né, o famoso time Avatar, que o Sokka
batiza na terceira temporada, é caçado sem descanso, mostrando implacabilidade de uma nova ameaça. Sério, gente. Ele é caçado dia e noite, noite e dia, não consegue descansar. Esse episódio é engraçado, eu gosto desse episódio. Episódio 9, a amargura do deserto. Appa é sequestrado, sim, gente. O Appa, o visão voador de Aang, ele é sequestrado, deixando Aang em desespero e uma completa frustração. E o Aang, ele explode de raiva, quase que entra em colapso. E vemos um vínculo profundo entre o Aang e o seu visão. Episódio 10, a biblioteca, que o grupo ele encontra a biblioteca Washington e descobrem a data crucial para um eclipse solar que pode enfraquecer a Nação do Fogo e vencer a guerra. Porém, o Appa é levado definitivamente. Episódio 11, o deserto. Aang fica completamente descontrolado pela perda do Appa. Até porque ele ficou mais de 100 anos com ele. Literalmente 100 anos. Então acho que eu também ficaria meio puto. E Katara é quem o segura, mostrando sua força emocional no grupo. E a gente vê como o Aang depende dos amigos para não perder o rumo, para não perder a raiva. Porque a gente já sabe, quando o Aang perde a raiva, meu amigo, é tipo o Batman, né, quando não se controla. Que ó, ferrou. Episódio 12, o caminho da serpente. O time precisa atravessar um lago perigoso, chamado Caminho da Serpente. E um ataque de um monstro marinho acontece. E qual bicho? Um guaxinim. O Zuko e o Arion encontram a Chiyu e começam a se misturar com os refugiados. Episódio 13, a fúria de Appa. Appa sofre maus tratos em cativeiro e descobrimos por tudo que ele passou até se separar de Aang. Esse episódio é mais focado no Appa mesmo. E, gente, esse episódio é triste, tá? É triste, eu achei esse episódio muito triste. E a emoção do reencontro no final, cara, é uma das cenas mais marcantes da série. E uma das mais emocionantes. Eu fiquei tipo assim... Contra ele. Episódio 14, a cidade de muros e segredos. O grupo chega a Ba Sing Se, a grande capital do Reino da Terra, e descobrem que ali tudo é controlado por um misterioso Dai Li. E começa o tom de conspiração política. E cara, esse Dai Li é o melhor vilão de todos, cara. Eu gosto muito, ele é muito foda. Ele é muito bom, cara. Eu gosto dele, ele é brabo demais, cara. Episódio 15, os contos de Ba Sing Se. O episódio é dividido em pequenas histórias de cada personagem. Moro do Sokka, do Aang, da Katara, e o conto do Arion, que ele homenageia o seu filho falecido. E também é uma das cenas mais emocionantes de toda a série. Vou falar. Eu também chorei, velho. Eu também chorei nessa. Eu admito. Eu chorei também nesse episódio. Chorei. Isso também homenageia não só o filho do Iron, né, que morreu na guerra, e também homenageia o antigo dublador do Iron, que também faleceu. E quando eu descobri isso, eu chorei também. Eu choro mesmo. Episódio 16, o Lago Laogai. Eles descobrem que o Dai Li controla a cidade usando a lavagem cerebral. E o jato, ele é manipulado e meio que morre, lutando contra a opressão. Episódio 17, o Rei de Ba Sing Se. O time Avatar descobre que antes o rei é apenas um fantoche do Dai Li. E o Dai Li esconde a verdadeira guerra. O rei nunca soube dessa guerra. E agora eu vou falar do episódio 18, 19 e 20, que é o cerco de Ba Sing Se, que eles são um conjunto. A grande batalha final da temporada começa e a Azula engana todo mundo, manipula o Dai Li e toma controle da cidade. E o Zuko se vê dividido, se seguir o Iron ou seguir a Azula. Mas no fim, o Zuko trai e se junta à irmã. O Zuko trai o Iron e se junta à irmã. É tipo do lado bom e o lado mal do Zuko, né? Ele tem... É tipo... É do lado do Zuko. O lado bom, que é o Iron. O lado mal, que é a Azula. E ele escolheu o lado mal para tentar restaurar sua honra e voltar pro Reino do Fogo. Nação do Fogo. E o Aang até tenta usar o estado Avatar. Mas a Azula acerta ele com um raio. E o Aang morre. É sério, o Aang morre mesmo. E a Katara, com aquela água espiritual lá do Oasis, ela consegue salvar o Aang, né, com o espírito da Água do Norte. E a temporada termina com os heróis, né, derrotando, meio que derrotando assim, derrotando não sei, né, não. Derrotados e a Nação do Fogo no controle, ou seja, Vingadores Ultimato não é a primeira coisa que a gente vê que o vilão ganha, né? E aí, gente, esse foi o meu vídeo de Avatar, a Lenda de Aang, temporada 2. Mas e aí, o que você achou dessa temporada? Você achou a melhor ou a pior temporada? Deixa aqui nos comentários abaixo e deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo meu sobre livros, filmes, séries, jogos e tudo mais. Então, obrigado por assistir
Eu sou o Jovem Crítico. Valeu!